Então eu falo assim, né? A pessoa fala, eu vejo muito aqui no Brasil, tem muito disso, né? Você fala isso porque você é rico, né? E sempre tem essa separação do rico e do pobre, né? Você é rico, agora queria ver se fosse pobre que nem eu, né? Cara, não é isso, né? Quer dizer, pobre, né? Todo mundo pode viver pobreza, todo mundo pode viver riqueza, mas é uma questão da mentalidade, como é que o cara está enxergando aquilo. E o que é a percepção estratégica? A seguinte, tem a percepção instintiva. O que é isso? É o que você enxerga, né? Percepção, o que é? Vou falar numa linguagem bem simples. Percepção é aquilo que você sente. Então você olha no lugar, tá escuro, né? Você sentiu que tá escuro porque o olho viu que tá escuro, né? Tá claro. O olho, né? Ficou até doeu o olho porque tá claro. O que você ouve? O lugar tá barulhento. Por quê? O ouvido tá captando isso, né? Nossa, aqui tá um frio, porque a pele captou isso. Então, isso é percepção, tá? E percepção é isso. Tem a percepção instintiva, que é exatamente isso que eu falei. A percepção através dos sentidos humanos. O olho, visão, né, olfato, audição, paladar com a língua, né, o tato. Ok, instintiva. Aí tem a percepção emotiva ou emocional que eu falo. É o seguinte, você tem uma memória afetiva de alguma situação que você já viveu e você entra num lugar, putz, isso aqui me lembra, nossa, não estou me sentindo bem aqui. Por quê? É algum lugar que ele já viveu alguma experiência ruim e algum elemento que ele viu lá lembrou essa experiência ruim. Ou algum momento bom também, que ele fala, cara, me deixa tão feliz quando tem um bolinho na mesa, né, tem um cafezinho, todo mundo tomando, me dá uma alegria, porque isso talvez remete a alguma alegria que ele teve na infância e isso dá uma percepção emotiva para ele. A estratégia é o seguinte, independente dessas percepções que você está tendo, seja com um bolinho, seja lá, você está percebendo aquilo que realmente é importante para aquele momento para você, né? Então, por exemplo, numa empresa, o que é uma percepção estratégica? É você não perceber apenas, cara, nunca ganhei tanto com a minha comissão, né, de venda porque as coisas estão tão boas. Essa é uma percepção o quê? Emotiva, que toda vez que você ganha, você viaja com a tua família, faz um monte de coisa legal. Mas agora você tem que ter uma percepção estratégica, que embora isso seja bom para você, qual a percepção que você tem que ter? Por que a empresa está te contratando? Né? Qual o teu papel? É para você viver isso com a tua família ou para você enxergar também o lado que a empresa precisa de você com o teu conhecimento? Então, percepção estratégica é isso. Por isso que eu falo que eu alinho, né? O gestor também está lá para cumprir essa percepção estratégica em relação à empresa. E os colaboradores andando juntos, eles conseguem estar seguindo no mesmo caminho. Então, percepção estratégica é exatamente isso. Num exemplo comum, num casamento, por exemplo, o que é percepção estratégica, né? O cara gosta de assistir futebol, né? A mulher gosta de... Ver dorama. Ver dorama. Então você tem que... Né? O que é importante? Você defender o teu futebol na hora ou às vezes, né, você mostrar para a esposa que você está do lado dela também, que você está lá dando apoio para ela. Então, às vezes você vai ter que abrir mão do teu futebol, né, para estar junto com ela, porque senão, um dia ela vai chegar, assiste teu futebol aí, que o Ricardão lá ama dorama, né? Eu vou assistir o dorama com ele. Isso é percepção estratégica. Né? Entendi. Interessante. E quando você vai falar sobre percepção, quando você vai preparar empresas e tal, e até talvez com relação ao ilusionismo, isso tem muita relação com o negócio da crença limitante? Tem. Eu chamo de crença, assim, tem um pouco, porque assim, o que eu chamo de crença limitante, eu chamo de mentiras no coração. Que é isso? São mentiras que foram colocadas no teu coração, né? E que você vira e mexe, tira para fora nos momentos de crise. Que nem, por exemplo, vou falar de um exemplo meu. Eu tinha mentira no coração que eu era inferior por causa que os garotos faziam bullying comigo. Quando eu comecei a fazer a mágica, isso me compensava um pouco, porque eu faço algo que o outro não faz. Então eles acham que eu sou inferior, mas agora eu sou igual a eles, porque eu sou inferior de um lado, porque eu sou japonês, mas por outro lado eu faço mágica e eles não fazem. Então, equilibrei. Só que ficou no meu coração a mentira do coração de que eu sou inferior. Tanto que quando eu comecei a fazer a mágica, um garoto lá chegou e falou, isso é mentira essa mágica aí, eu sei, é tudo truque, ó.
ele deve ter escondido isso em algum lugar, não sei o quê, ele quer fazer a gente de bobo. Cara, aquilo lá para um mágico, né, veterano, ouve isso aí e fala, garoto, é nada, eu vou te mostrar um negócio e vou te enganar. E vai calar a boca do cara. Mas, para mim, aquilo, quando ele falou aquilo, pegou na mentira que estava no coração, que eu era inferior. Tá. E aí eu bateu na minha e falei assim, verdade, né, cara? Quem que eu penso que eu sou? Meu? Cara, se eu errar aqui a mágica, os caras vão zombar de mim mais ainda. Capaz de até eu apanhar, começa a criar as mentiras na cabeça. Capaz de eu apanhar aqui. Não, vou parar com isso aqui. Chega, não vou fazer mais mágica. E foi quando, um primeiro momento que eu parei de fazer mágica. Eu só continuei a fazer mágica quando veio um mentor, que é um veterano que ia parar com a mágica, né, que é o Paulo Camargo, até hoje eu honro esse cara, porque esse cara falou assim, por que você vai parar com a mágica? Eu vou te ensinar mágicas profissionais que você mesmo ainda nunca aprendeu na caixa de mágica. E eu falei para ele, cara, eu não vou aprender não, acho que sou desajeitado aí, né? E aí ele falou uma coisa assim que marcou muito. Falou, não é você que é desajeitado, tem que abrir o coração para aprender o que é novo. Porque se você não abrir o coração para aprender o que é novo, você vai continuar fazendo o que você faz, né, de velho, né? E aí eu falei, tá bom. E aí quando eu abri o coração para ver o que é novo, cara, comecei a aprender as técnicas que eu nunca tinha imaginado que eram daquele jeito, que eram feitas. E isso mudou toda a minha visão da coisa. Então eu falo assim, né, a pessoa fala, eu vejo muito aqui no Brasil, tem muito disso, né? Você fala isso porque você é rico, né? Sempre tem essa separação do rico e do pobre, né? Você é rico, agora queria ver se você fosse pobre que nem eu, né? Cara, não é isso, né? Quer dizer, pobre, né? Todo mundo pode viver pobreza, todo mundo pode viver riqueza, mas é uma questão da mentalidade, como é que o cara está enxergando aquilo, né? E isso é um negócio muito profundo, né? Porque tem muita gente que tem muito trauma dentro e fica tentando fazer essas compensações, né? Tem até um livro, eu não lembro se é o Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet, eu acho, não tenho certeza, que ele fala, né, sobre como as pessoas usam erradamente, né, erroneamente o dinheiro para tentar compensar dores da alma, né? Isso mesmo. Eu vou usar para que pensem isso, eu vou usar para que vejam que eu não sou mais aquele pobre que eu vou usar, né? Sempre tentando compensar. E eu vejo até muito isso, não só pro lado do dinheiro, de ostentação, mas, por exemplo, nas igrejas, né? Eu sou cristão também, né? E todo acampamento, a gente tem que fazer aquele tipo de ministração para falar, você é aquilo que Deus está falando que você é. Não aquilo que seus amigos falaram que você é, não aquilo que seus pais, às vezes os próprios pais, né? Você não foi desejado, você nasceu e o seu nascimento não foi planejado, né? É isso mesmo. E a gente tem todo... E é incrível, né? Como esse momento, ele é libertador, principalmente, né, para quando a gente começa a falar sobre isso. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é filho, você é mais que vencedor, você nasceu para dar certo, né? Você vale o preço que Jesus pagou na cruz por você, de tanto que ele te ama. Porque as pessoas, elas têm tão distorcido, né, o que elas são, né, por causa de, muitas vezes, de parentes, de abusos, de tanta coisa, né? Que é um processo que é muito necessário, mas muita gente ainda não percebeu que ela vive com base em crenças limitantes. Você falou como que é dores no coração? Não, eu falo que são feridas no coração, eu falo que são mentiras do coração. Mentiras no coração. As mentiras que são colocadas dentro de você do coração. E isso é transformador quando você consegue se desvencilhar de tudo que foi dito, né? Exato. Tanto de gente que já sofreu bullying, né, nas escolas, né? E até hoje não tem amigo nenhum por causa do que fizeram na escola. E é preciso ter essa mudança em algum momento, né? Precisa. E não tem a ver com o tamanho da ofensa que foi colocada contra você, né? Porque quando você ouve testemunho, você ouve cada história, crianças que foram abusadas, né? Pessoas que passaram realmente com coisas assim que, cara, são atrocidades que você fala, né? Eu não passei por isso, mas de alguma forma eu também tive a minha mentira dentro do coração, e cada um tem, né? Tem inclusive um amigo, esse é um cara muito legal, mas assim, é um amigo mesmo, acho que minha esposa falou pra ele, né? Eu acho que todo mundo, né,
passou essa dificuldade na infância, né, de estar lá, e depois alguns superaram, outros não, né, mas no fundo todo mundo sabe como é que é isso, né. Esse meu amigo falou assim, posso falar, desculpa, eu não sei o que é isso, ele fala, né, eu, desde a infância, né, eu sempre tive uma vida assim, financeiramente, nunca me preocupei com isso aí, né, assim, então, isso aí que você está falando, eu não sei. E ele não falou para se gabar, né? Falou, metido, né? Não, ele falou na natureza. Então, cada um, né? Isso não quer dizer que ele não tenha as lutas dele, ele não tenha, né? As mentiras no coração dele, outras que tem, mas cada um tem a sua vivência. Então, e é isso que a gente tem que respeitar e entender. Qual que é identificar as crenças limitantes de cada um, e cada um tem numa área, né? Tem, por exemplo, tem cara que tem muito dinheiro, só que a crença limitante dele é que ele não consegue ser um bom pai, né? Tá. Eu não vou ser um bom pai nunca, porque o que eu vou ensinar pro meu filho? Nem eu sei tudo na vida, né? E ele começa a ficar com essas mentiras no coração, e qual que é a tendência dele? Deixar o filho, ó, filho, você que hoje em dia as coisas estão modernas aí, vai buscar aí o teu caminho aí, porque eu não tenho muito como contribuir, só que pelo contrário, né, valores e princípios ele não vai aprender fora, valores e princípios você aprende em casa, então o quanto que o pai podia contribuir com valores e princípios, independente dele não ter noção da modernidade que hoje, né, estamos vivendo. E é isso, só que essas mentiras no coração fazem os caras se afastarem, né?